Boa tarde a todos, que a paz de Jesus que faça presente em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que comparecem à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos e confortados em seus corações. Hoje nós teremos o Kevin aqui, ele irá nos falar sobre parábola do festim de bodas. Está no capítulo 18 do Evangelho. Então, que possamos estar aqui com nossas mentes e corações voltados para o que nós vamos ouvir, porque se nós estamos aqui é porque nós precisamos estar. Porque às vezes a gente vai assistir uma palestra e a gente fala, poxa, fulano poderia estar aqui ouvindo, mas o que nós estamos ouvindo é para a gente, e no momento dele ele vai ouvir para ele. Então, que possamos ter esse entendimento e aqui estarmos compenetrados, né? Sem deixar nossos pensamentos fugirem para outro lugar. Se possível, a gente acompanha palavra por palavra, porque aí isso faz sentido em nossos corações, tá bom? Hoje eu vou ler, fazer um preparo do livro Espírito da Verdade, de autores diversos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A lição é número 98, chamada e escolha. Está no capítulo 18, item 1. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Emmanuel. Então, agora, após a música serena, as palavras de Emmanuel discorrendo sobre o Evangelho do Mestre Jesus, vamos agradecer ao nosso Criador, agradecer a Jesus, esse Mestre de amor, a nossa Mãe Celestial, e agradecer a esses mensageiros de luz que vêm até nós, nos acolher, nos amparar, estendendo sempre as suas mãos para nós que estamos na retaguarda. Então, que possamos todos estar compenetrados, para que possamos receber esses fluidos salutares que são derramados sobre todos nós nessa tarde de sábado. Que o Kevin possa, com a serenidade, transmitir para nós o fruto do seu saber e que estejamos cooperando com ele, enviando boas vibrações para que todo esse trabalho aconteça. Obrigada, Senhor, que assim seja.
Boa noite. Estão ouvindo bem? Eu vou ter que falar bem próximo do microfone, porque eu estava meio rouco essa semana, quase não conseguia falar. Então vou tentar manter a minha voz o mais baixa possível, para que eu consiga, esses 55 minutos, conseguir dar uma continuidade nas ideias. Primeiro a gente tem que agradecer, né? Agradecer muito. Agradecer, por exemplo, por esse salão que já foi limpo, que já foi organizado, esse som que já teve manutenção, as pessoas que trabalharam para a gente estar aqui, para a manutenção do centro. Então isso é um grande movimento que proporciona a gente estar aqui, refletindo as coisas de Jesus. Então, agradecer ao Mestre por esse momento. E pedindo a Ele, por acréscimo de misericórdia, que amplie a nossa percepção para a gente conseguir entender as coisas que Ele trouxe e as coisas que a gente interpretou. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola, né? E parábola, todas as parábolas, assim como a Bíblia em si, mas principalmente as parábolas, Jesus, ele falava colocando imagens, montando imagens, montando histórias. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a parábola do festim das bodas. E dando uma passagem rápida para vocês imaginarem as imagens aqui. O rei convidando todos os súditos, alguns súditos, né, claro, primeiro, para uma festa, né, que seria a festa do casamento dele. O casamento do filho dele. Né, Jesus faz esse convite dessa festa, o convite. O filho que ia se casar. E aí estava tudo pronto, e de repente houve uma revolta lá daqueles que ele convidou, que não vieram para a festa. Né? Não vieram para a festa das bodas. E aí começou todo um trabalho. O rei mandou matar aqueles que mataram os seus enviados, né? Que ele enviou pessoas para chamar. As pessoas foram chamar, vem cá, vamos lá para a festa, 0800. E eles ficaram tão irritados com aquilo, não queriam ir. Mataram os enviados de Jesus, e aí os enviados do rei, e aí o rei mandou os exércitos dele lá e acabar com aqueles que tinham matado os seus enviados, os seus serviçais que tinham convidado. Então a gente vai viajar assim, durante essa parábola inteira, a gente vai ler e vai destrinchar. Mas as imagens são mais ou menos essas, né? É o rei, é a bodas, é a ira de Deus contra aqueles que não quiseram ir na festa das bodas. E aqui é o final da parábola, onde ele chama todo mundo, né? Abre para todo mundo, convida a todos, ele faz uma lista, né, de convidados, esses convidados não quiseram vir, e aí ele abre para geral, todo mundo agora pode vir. E aí ele vê um cara que estava sem a túnica nupcial, na verdade, sem a roupa de uma festa, né? Quando você vai numa festa, você tem que ir minimamente vestido. E aí ele pegou e disse, não, amarra o pé e a mão e joga onde tiver choro e ranger de dentes. De uma forma resumida, é isso. É uma imagem que Jesus transmitiu. Nós vamos destrinchar essa imagem do convite para essa festa das bodas, e aí a gente vai tecer alguns pensamentos aqui. Mas antes da gente se certificar, né, do que Jesus queria falar, eu separei algumas imagens para nós entendermos o quê? Que as imagens, ou seja, a arte, ela é a principal expressão da alma humana. Então nós vamos fazer um apanhado dos principais momentos dessas imagens durante o tempo, para ver se a gente consegue chegar no dia de hoje e formular uma imagem sobre essa parábola que tenha consonância com nossos dias atuais. Vamos passar mais uma? Primeiro, a arte grega e romana, conquistas e prazeres. Lá na Grécia, em Roma, o que mais eles queriam, o que mais eles desejavam, eram as grandes conquistas, as guerras e o prazer. E olha, são esculturas e pinturas daquela época. Então você vê que eles valorizavam o guerreiro, os corpos,
temos ali também alguma coisa. Você vê que tem um planejamento, eles tinham uma cultura já bem resolvida na Grécia. Os gregos foram aprisionados, né, viraram escravos dos romanos, e essa cultura então se incorporou entre a Grécia e a Roma. Mais uma. Aqui, a arte medieval, de 400 anos depois que Jesus morreu, até 1400 anos. A arte medieval, qual era a tônica do pensamento da época? Poder pela religião, opressão e controle da ciência. Foram 1000 anos que o ser humano passou submisso a essas coisas. Então você vê a expressão humana. Olha, eles não pintavam o céu, por exemplo. A arte medieval não pintava o céu. Olha a desproporção da cabeça desse Jesus em relação a uma criança. A criança é cabeçuda e um corpo diferente. Então, existe uma desproporção. A coloração aqui de Jesus está com uma sobrancelha que parece que ele está zangado, né? A proporção das pernas, o pé aqui embaixo. Então, a arte, como a principal expressão da alma humana, ela retrata isso no seu dia a dia, ela da arte. No tempo, vamos passar mais um ano. Aí nós passamos, mas acabou 1400, nós começamos agora no Renascimento, 1400 anos. Em 1400 foi inventada a perspectiva, a perspectiva é um ponto de fuga. Então, o Renascimento é o quê? O renascimento da arte romana grega. Então, ela renasceu. E aí, vocês sabem essa figura aqui de Michelangelo? Michelangelo sempre fez aquele homem nu, né, desnudo, forte, mulheres fortes. Porque na Idade Média, justamente, o ser humano era minimizado, né? Tudo era Deus que tinha que resolver. Era a divindade. E o homem em si ele era fragilizado, ele não conseguia decidir nada, ele não era nada. Chegou no Renascimento, fim da Idade Média, o homem agora ele era forte, era poderoso, ele podia resolver. Então essas imagens, né, refletem a ocasião. Olha que garota, que pintura maravilhosa. Né? Aqui eu coloquei a Idade Média, a Nossa Senhora com Jesus na Idade Média, e aqui no Renascimento. Olha que diferença de percepção, como é que a arte colocou a percepção humana, né? A percepção do que realmente estava acontecendo. Mais uma. Bem, agora nós chegamos no século XIX e no século XX. O que aconteceu no século XIX? Apareceu o Espiritismo, né? Mas não aconteceu só o Espiritismo. Conquistas tecnológicas e científicas. Eletricidade, magnetismo, átomo, psicologia. Então a gente vai começar a perceber que o homem começou a se desmaterializar. Os impressionistas, eles foram ridicularizados porque eles pintavam como borrões. Então a academia dizia, você parece um bando de pintura de criança, né? Eram ridicularizados, mas na verdade eles queriam saber como a luz batia no objeto e entrava nos olhos dele. Então os próprios artistas eles começaram a não reproduzir como aquela menina super fiel, não, eles começaram a reproduzir alguma coisa além da matéria. Então a partir dos impressionistas, isso aqui é como a luz. Então de tarde era um tipo de quadro, de manhã era outro, porque o que interessava para eles era a luz. Pollock, por exemplo, ele foi um artista que ele queria botar para fora o sentimento, botava a tela, ele falava, não, eu quero passar aqui o sentimento. Então começou a ter uma desmaterialização das necessidades de expressão do ser humano. Porque o ser humano tinha eletricidade, magnetismo, começou a aparecer nessa época. A descoberta do átomo, a própria psicologia. A psicologia nessa época, os homens abriam as cabeças, furavam, faziam várias atividades para tentar consertar a demência de uma pessoa, a loucura. Freud foi o primeiro cara que virou de costas para a matéria, falou, não, existe uma outra coisa que não é a matéria. Então, você vê que isso aqui, ó, que a gente chama, olha que incrível, isso aqui que é o do fluxo, né? Van Gogh, quando ele pinta essa coisa,
Isso é um fluxo, tudo isso aqui, nada está parado, né? Como se olhasse para o céu, todas as coisas têm um fluxo. Cada um de nós está parado, aparentemente, mas existe um fluido dos átomos se movimentando aqui, um fluxo do nosso sangue. Aparentemente a Terra está paradinha, mas ela está voando no espaço, né? E o Sol, por exemplo, a Terra não fica girando em torno do Sol assim. O Sol está também numa velocidade imensa e a Terra está assim, numa helicoide. Então, você vê que esse espírito do que está acontecendo na sociedade, do progresso, do futuro, né? A arte, as imagens, elas acompanham isso. Então, quando Jesus fala da imagem naquela época, ele fala da imagem própria para aquela época. Né? As coisas mais vulgares, onde as pessoas sabiam que era o rei, que era festim de bodas, que se encaixavam nisso. Vamos mais uma? E aqui também, bem diferente da garota, né? Aqui nós temos uma pintura da Tarsila, que você está vendo que desfigurou, já não é? O interesse não era mais reproduzir o conhecimento. Vamos mais uma? E agora nós chegamos na arte contemporânea. E essa coisa de reproduzir o conhecimento, através das imagens, existiu uma guerra, aconteceu uma guerra. Então, você vai e reproduz a guerra através de pinturas, né? Você ia reproduzindo conhecimento. Tinha a mitologia, aí você ia reproduzir nos quadros a mitologia, o centauro. Então, até aqui a arte reproduzia o conhecimento. A partir do século XIX e do século XX, a arte começou a produzir o conhecimento. Ela não reproduzia, não precisa reproduzir nada. Então, isso aqui é arte contemporânea. Aí, olha que coisa estranha. Aí, tem umas pessoas que dizem assim, pô, mas aquilo para mim não é arte, aquilo é uma poia. Mas por que você acha uma poia? O que significa isso? Qual é o significado disso? Não tem significado, gente. Não é para ter significado. Não é para passar pelo crivo do pensamento. A arte contemporânea, ela está como os renascentistas, como os impressionistas que faziam borrões, que o negócio dele na luz. Agora a arte está expressando isso, é o sentimento. Não tem pensamento, não tem explicação. O que é isso aqui? Um bando de cubo. Mas o que quer dizer, né? Não quer dizer nada, não é por isso. Não é através do pensamento, né? Você vai olhar e vai deixar aquilo fluir, porque é em busca do pensamento, do sentimento. É o sentimento que a gente está capturando agora. É o sentimento, a intuição. Deixar aquilo produzir uma intuição em você. Essa é a arte contemporânea. Aqui, por exemplo, você poderia dizer, isso aqui é um rosto, né? Aí a gente já materializa um pouco mais. Mas eu quero chamar a atenção da imagem. Claro que a gente não vai pegar a parábola de Jesus e vai falar assim, bem, então, tudo bem, vamos pegar a parábola de Jesus, vamos ficar pensando nela, quer dizer, não vamos pensar, vamos só ficar olhando, botar o livro no meio da sala e ficar olhando para tentar abstrair. Não é isso. Nós ainda precisamos da atitude da intelectualidade, de você ler um livro e entender. Essa prática intelectual ainda é necessária. E fazer um grupo de estudo, de você localizar as coisas, porque esse ainda é o nosso processo. Mas nós estamos a caminho disso aqui, do sentimento. Mas hoje ainda vale amai-vos e instruí-vos. Tá? Vamos então mais uma? E vamos ao que está escrito no Evangelho. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhe forem tiradas os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha suas com hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Então tudo que ele contava, tudo que ele falava, ele queria remeter à vida espiritual.
Mas até onde a gente tem esse sentido oculto para chegar na vida espiritual, é que nós temos que chegar a alguma conclusão. Parecendo muitas inteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretaram. Vamos mais uma? Agora a gente começa a olhar para a parábola como realmente ela é. Tá? Como Jesus declarou para a gente. Falando assim, ainda por parábola, disse Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei. O reino dos céus eu vou deixar por último, para a gente pensar o que é. Porque o reino do céu ele é muito variado para a gente. Né? O reino do céu já houve muita especulação. Sim, não, Deus está no céu, Deus mora no céu. O céu é o firmamento, era uma coisa firme. Ou então fala assim, não, o seu vozinho está lá no céu. Né? É um lugar que a gente não define muito. Ah, você morreu, vai para o céu, ou então vai para o inferno. Já é uma ideia colocada na Idade Média, céu e inferno. Então não deixar para refletir o céu no final. Mas um rei é mais fácil. Né? O rei é aquele todo-poderoso que dá a palavra final. O rei é aquele que todo mundo tem que respeitar, não tem como ultrapassar os limites reais. O rei é o todo-poderoso, que seria o próprio Deus. Né? Um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despacha seus servos. Boda. O que significa boda? Bodas seria o casamento. O rei queria casar o seu filho. Quem seria esse filho e quem seria a noiva? Já pararam para pensar nisso? Porque a parábola ela tem muitas interpretações, é óbvio. Porque dependendo da pessoa, dependendo do tempo, então a parábola é como se fosse um ponto central de análise. E como cada um é diferente do outro, cada um tem uma visão diferente desse objeto que está no centro. Então eu tenho uma pessoa do lado, uma pessoa do outro, como se fosse uma esfera. Cada um olhando para o mesmo ponto que é essa parábola. Cada um vai ter um grau de entendimento, um entendimento diferente do outro. A as bodas são casamento, é a união. O que Deus estaria querendo aí? Se Jesus é o Filho de Deus, ele queria casar o seu filho, quem seria a noiva desse filho? Não seria a humanidade, gente? Seria a humanidade. Então Deus quer casar o Filho Jesus com a humanidade. Mas como casar? A união das ideias, do amor, realmente é aquele momento que a gente percebe que essas bodas não é um casamento de duas pessoas, né? Não é um casamento de duas pessoas como seria, como estaria assim, escrito ao pé da letra. Continuando. Um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despacha seus servos a chamar para as bodas que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Quem seriam esses servos, gente? Quem são aqueles que tiveram a serviço de Jesus? Aqueles que traziam a boa nova, aqueles que traziam conhecimento espiritual. Quem eram? Eram todos aqueles que precediam Jesus e depois que vieram depois de Jesus, trazendo essa ideia, a ideia de espiritualidade. E esses servos a gente pode pensar que foi Hermes Trismegisto, Lao Tse, Siddhartha Gautama, Sócrates. O próprio Jesus, ele veio, além de noivo, ele veio pessoalmente convidar também. Depois os seus apóstolos, depois que ele foi embora, São Francisco de Assis, tiveram inúmeros servos de Deus que vieram fazer esse convite. O convite para nós entrarmos em comunhão com Jesus, nesse casamento, não um casamento de igreja, mas um casamento de ideia, de sentimento. Seguindo, a chamar para as bodas os que tinham sido convidados, ou seja,
O rei fez uma lista de convidados, né? Como a gente faz no casamento. E quem é que ele convidou primeiro? Aqueles que tinham mais afinidade com o reino. E quem é que tinha mais afinidade com o reino? Reino de Deus, né? Seria o rei da terra. O rei da terra seria aqueles que eram mais próximos, que se comunicavam, os nobres. E, no caso aqui, quem era aquele povo que tinha uma proximidade maior de Deus? Eram os hebreus. Os hebreus, por que eles tinham proximidade? Quer dizer, os hebreus, eles foram pessoas, foi um povo que já veio de capela, eles já eram sacerdotes em capela. Eles já tinham toda essa espiritualidade, já tinham conhecimento do Deus único, só que eles faliram em capela. Capela, na constelação do cocheiro, o planeta evoluiu e eles, como sacerdotes, faliram e vieram para a Terra. Eles chegando aqui na Terra, eles tinham essa capacidade que outros povos não tinham. Inclusive os outros povos falaram, coitado dele, só tem um deusinho, né? Nós temos vários deuses, a nossa nação tem um Deus disso, Deus daquilo, mas eles não, eles só tinham um Deus. E isso, de alguma forma, foram os primeiros a serem chamados. Os profetas vieram entre os judeus, eram muitos chamados, e depois eles se recusaram a ir à festa. Tinham sido convidados, esses porém se recusaram a ir. Vamos mais uma? Eles se recusaram a ir, porque a gente vê até hoje, não todos, né, mas a grande maioria, eles não casam entre eles. Eles também têm esse poder bélico, a gente vê que, enfim, o rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa do campo, outro para os seus negócios. Então ele reforçou esse convite. Ele mandou mais outros, inclusive Jesus, para convidar, para fazer esse convite. E aqui, nós identificamos um pouco com isso, né? A casa de campo e os seus negócios, a importância que nós damos para esse chamamento, para esse chamamento do mundo espiritual, né? Porque é diferente o chamamento da religiosidade para o chamamento do mundo espiritual. Na Idade Média, nós todos, a grande maioria de nós tivemos na Idade Média e estamos encharcados ainda daqueles conceitos católicos, né? E isso é uma grande dificuldade para nós hoje, para nós conseguirmos vencer essa religiosidade, para penetrarmos no mundo da espiritualidade. Então, na verdade, hoje em dia, não é que seja ruim você ter o teu negócio, ou você viajar para a sua casa de praia, não é nada disso. O importante é você viver com a espiritualidade, viver com a espiritualidade, consciente que existe uma espiritualidade, que tudo isso aqui é um ato religioso. A nossa vida hoje em dia é um ato religioso. Mas vai virar carola? Não é virar carola. É como a oração. A oração, ela não é uma fórmula pronta. A oração é uma reflexão que a gente deve fazer o dia inteiro. Você não ora agora para praticar. Se a gente não tem esse hábito, então tá bom, você vai lá, fica sozinho, faz uma oração. Mas a oração é do momento que você acorda, ligar o seu pensamento com as leis de Deus, até virar um hábito, até que você vai viver na espiritualidade. Mas até lá, a gente está muito preso ainda nas coisas da matéria. Vamos mais um pouco? Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então vamos lá. Quem são esses servos que vieram chamar para a festa da boda?
Os servos foram lá na cidade chamar e foram mortos. Inúmeros, né? Inúmeros. O próprio Jesus mesmo não foi morto. Sócrates não foi obrigado a tomar um cálice de cicuta. Então ele foi morto. João Batista era um caso fabuloso, primeiramente conta. Porque João Batista morreu na bandeja, a cabeça dele, né? Que também foi morto. Mas João Evangelista, ele foi o que ficou mais velho andando, né? Todos os outros já tinham morrido e ele foi e continuou andando, continuou pregando. Então, os romanos tentavam, de qualquer forma, exterminar João Evangelista. Só que quando eles armavam o circo, armavam os soldados para pegar ele, fenômenos estranhos aconteciam na natureza, caía raios, começava a chover e nunca conseguiam pegar ele. Então o que fizeram com ele? Prenderam ele numa ilha, na ilha de Patmos. Ilha de Patmos, onde ele ficava lá, solto, preso. Ele andava pela ilha e os soldados andavam com ele ali. Os soldados acabavam admirando ele. Aí os soldados contavam, o Miramês contou, que ele parava na praia e falava, começava a pregar, e aí os peixes encostavam, peixes, golfinhos, todos os animais do mar e as aves ficavam em cima dele, que era uma coisa espetacular e os soldados não entendiam como é que acontecia aquilo, mas era aquele magnetismo dele incrível. Até que Roma falou, não tem mais jeito, vamos matar ele. E aí resolveram ferver ele no azeite durante 5 dias. E quando Miramês escreveu isso, psicografou, né? Mandou para a gráfica falou assim, olha, a editora falou, poxa, Dona Ismael, como é que a gente vai editar isso? Será que é verdade isso? Por quê? Miramês relata que depois de 5 dias ele saiu do azeite e continuou vivo. Então ele falou, e agora? A gente vai colocar isso, é isso mesmo? Aí o psicógrafo que escreve através de Miramês, né, que recebe Miramês nas suas mensagens, recebeu então ali Miramês explicando que devido ao teor intelecto moral daquele espírito, eles conseguiram colocar ele quase que num escafandro, com uma roupa de astronauta. E realmente ele não foi atingido. Então tem essa nota no livro. Daí então os soldados deram as roupas para ele, umas roupas velhas, os soldados não aguentavam mais. Amavam aquele homem, porque conversavam e o magnetismo dele magnetizava todos aqueles soldados. Deram roupas velhas para ele. Falaram, não, agora você tem que trocar de nome. Aí ele escolheu o Pai Francisco. Ele seguiu. Não conseguiram matar o Pai Francisco. E depois, mais tarde, ele voltou como Francisco de Assis, que é o mesmo espírito. Então vocês veem uma quantidade, João Batista, Pedro, que foi morto, depois queimado, né? Então foram muitos. E a gente fica claro aqui, ó. Depois de haverem feito muitos casos, sabendo o rei. Então, depois o rei se tomou de cólera. E que cólera é essa? Já viu a cólera divina? Né? Isso é uma linguagem até muito explorada na Idade Média, né? que era o instrumento de poder era o céu e o inferno. O céu e o inferno era um instrumento de poder. Se você não fizesse, primeiro colocaram Deus longe daqui. Deus mora no céu, é aquela história. Deus não está aqui. Deus mora lá no céu. É o reino de Deus. E depois disso, do reino de Deus, a cólera de Deus. Ou você então vai para o inferno. E quando vai para o inferno, não vai mais para o céu. Então era aquele mecanismo de dominação. Primeiro você tem que se batizar porque você é impuro. Depois você tem que se casar na igreja. Então, essa época, essa cólera de Deus aqui, como é que nós representamos hoje em termos de imagem? Qual seria uma imagem atual dessa cólera de Deus? A lei de causa e efeito. Porque o universo funciona como um espelho. Vocês já pararam na frente do espelho
e já pegaram uma flor e ofereceram para o espelho, você não vê a imagem agir da mesma forma? É exatamente isso. É a mesma coisa que você puxar uma arma e apontar para o espelho. O universo, existe a lei de causa e efeito no universo. Todas as coisas que acontecem no universo têm uma razão de ser. É uma consequência do teu livre-arbítrio. Então as nossas dores, o nosso sofrimento, quando você é roubado, quando você é traído, quando você tem uma doença física ou espiritual, uma doença mental, tudo isso são consequências do nosso livre-arbítrio, que nós poderíamos chamar de cólera de Deus. Mas Deus não está encolerizado, porque Deus é amor puro. Mas Ele criou as leis onde a gente tem que navegar. A gente navega nessas leis, as leis divinas. Então Ele manda contra eles o seu exército, extermina os assassinos que queimam a cidade. Tá, e nós estamos sendo exterminados. Tem um caso que a gente lembra sempre de um grande empresário que procurou o Chico. E aí ele dizia para o Chico assim: Chico, eu não aguento mais ser roubado. Sabe, eu faço tudo, mas sempre arrumo um funcionário, um diretor que me rouba. Aí ele disse assim: pois é, meu amigo, é muito difícil devolver, não é? Dói devolver. Na verdade, ele praticava isso. Ele praticava isso. E aí ele veio ter que experimentar, mas é a cólera de Deus? Não. É a lei de causa e efeito. E além, acima da lei de causa e efeito, existe a lei do amor. A lei do amor está acima, não é a lei de Italião. Existe também um caso de um gladiador que ele tinha prazer de arrancar os olhos daquele que perdia a luta. Ele arrancava os olhos. E aí depois acabou, né, a arena, e ele continuou reencarnando, até que chegou a hora que ele amadureceu espiritualmente e ele começou a vir com um problema nos olhos, uma cegueira. Mas aí a gente pensa, se ele, sei lá, arrancou os olhos de 40, 30, 40, 50, não sabemos, ele ia ter que vir 40 encarnações cego com problema daí seria a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas não, ele amadureceu, foi para o espaço, ele entendeu o que ele tinha feito, se arrependeu, então ele fez um trato divino. Ele falou o seguinte: bem, eu vou estudar medicina, vou me dedicar aos olhos e vou curar todos aqueles que aparecerem em volta de mim com problema nos olhos. Isso é a lei do amor. Então a cólera de Deus é muito relativa, não existe essa cólera como era do passado, né? Como Jesus contou a história, era uma cólera relativa, era uma reação divina, na verdade é a lei de causa e efeito. Vamos mais uma? Então disse, vou ler aqui melhor. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Claro, o céu estava pronto para nos receber, né? Se é que a gente pode usar o céu. Mas, desculpa. Então disse aos seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamais para as bodas todos quanto encontrares. Olha que incrível isso. Chamai para as bodas, ou seja, para esse casamento com Jesus, todos. As encruzilhadas é onde começam as ruas, né? Então vai a todas as ruas. E isso é uma coisa que a gente percebe muito aqui no Brasil. Esse chamamento geral. Você vê que no Brasil, você abre uma garagem, bota meia dúzia de cadeiras e virou uma igreja. É incrível isso. Mas esse é o chamamento. Aquele pastor que pode dizer assim: não, mas esse pastor, ele está interessado no dinheiro, não importa. Isso é o que ele pode dar no momento, é o que ele quer. É como ele enxerga a divindade. Ele está sendo a mão para aquelas pessoas, porque as que vão lá, essas também estão procurando a transcendência.
Essas pessoas que vão nessas pequenas igrejas, elas não estão procurando um emprego, não estão se comunicando com Deus. Deus, me ajuda, mesmo que seja, meu Deus, me dá uma roupa, me dá comida, me dá uma casa, me dá um carro. É ainda o que elas podem desejar. Estão em crescimento. Então é isso. Ide em todos os lugares, e no Brasil principalmente, né? No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente percebe que nós fomos pinçados do mundo inteiro e colocados aqui no Brasil, porque nós tínhamos as melhores possibilidades de fazer isso. Então o Brasil, nessa multiplicidade de religiosidade que nós temos, e a gente todos nós nos aproximando da espiritualidade, que não necessariamente é uma religião. Agora, religião é uma coisa que a gente tem que pensar. Religião é ruim? Não, é bom. Toda religião é boa. E a religião, o que significa? Religar, né? Religar. E o que é religar? Religar é uma coisa que foi desligada, você religa. Então nós nos desligamos de Deus. E a religião vem para nos religar a Deus. E também nós podemos entender aí que nós vamos passar por uma fase, nós estamos na expiação em provas, e vamos passar para a regeneração, né? A regeneração, o que é regenerar? Uma coisa não pode ser regenerada sem antes ter degenerado. Então nós degeneramos os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos que deveriam ser puros, porque nós somos filhos de Deus, né? Nós tivemos todo o acompanhamento divino para sermos puros, mas nós degeneramos pela nossa opção, pelo nosso livre-arbítrio. Então, já que nós degeneramos, nós vamos passar por um período de regeneração. Os espíritos não falam assim, nós vamos para a terceira fase da evolução, agora estamos na quarta fase da evolução. Não, eles não falam isso. Eles falam regeneração, religião, porque nós estamos recuperando alguma coisa que nós perdemos. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então pronto, todo mundo chegou lá. E como é que a gente chega à mesa? Como é que a gente chega no reino do céu? No nosso céu aqui. Mas, eu vou para o céu, o que aconteceu comigo? Não é depois que a gente morre? A gente morre e vai para o céu, não é isso? Ou vai para o inferno, na linguagem católica, ou a gente vai para o nosso lar, né? Então, o reino de Deus não é aqui. Aqui não é o reino de Deus, né? Aqui é o reino dos homens. O reino dos homens. Se fosse reino de Deus, não teria guerra, não teria tanto sofrimento. Não é isso? Então, para a gente chegar no reino, né, nessas festas das bodas, nós temos que desencarnar. Quando a gente desencarna, a gente chegou lá. Está em plena bodas, plena festa. Vamos mais uma? Entrou em seguida, vou ler aqui. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: o que é a túnica nupcial, hein, gente? O que é a túnica nupcial? O que é a nossa túnica? Eu tenho uma túnica que não é uma roupa que cobre os corpos. Quando a gente desencarna, qual é a nossa túnica? O que cobre o nosso espírito? É o perispírito, né? Não é o perispírito? Não é o corpo espiritual? Isso é a nossa túnica. Agora, aqueles que tiveram uma vida aqui na Terra, cheia de inveja, que planejaram o mal, que mataram, que roubaram, como é que o perispírito deles vai chegar lá no festim das bodas? Lá no céu, todo manchado, mal cheiroso, rasgado. É o perispírito. Então ele continua dizendo aqui,
dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? Porque a túnica nupcial numa festa é aquela roupa, a melhor roupa, né? Ainda mais uma festa 0800 e de casamento, imagina, aquele casamento que tem o melhor de tudo, o rei. Então você teria que colocar a sua principal roupa, a roupa mais limpa, a roupa mais arrumada, não é isso? Então a túnica nupcial, ele não estava vestindo, a roupa dele estava suja, mão cheirosa, amarrotada. Meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, não falou nada, que ele sabia do que ele tinha feito lá no planeta Terra, né? Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. O que é trevas exteriores, gente? Se não é o reino do céu, o que é fora do reino do céu? Só pode ser a terra, né? Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Aonde é que tem prantos e ranger de dentes? Aqui, né? Aqui no planeta Terra. Devido à nossa conduta moral. Aqui tem. Porque são poucos que são milionários e muitos que vivem numa miséria extrema. A Índia, gente, é uma miséria inimaginável. A Índia é uma grande comunidade imensa, onde a própria religiosidade deles se diversificou, que tem não sei quantas religiões, e existem muitos rituais. Mas, por que essa pobreza, gente? A Índia tem bomba atômica, tem meia dúzia de milionários e milhões de miseráveis. A China, a gente vê esses países do primeiro mundo, entre aspas, a Europa, sabe? Eles sempre mostram, agora a gente vê, né? Mas eles mostram a Torre Eiffel, né? Mostram aqueles lados bonitos, históricos, mas os subúrbios, como tem miséria, como tem, sabe, abandono. Nos próprios Estados Unidos, né? A gente está aqui falando mal dos outros países, né? Não, mas a gente vê que lá não tem plano de saúde, lá não tem, desculpa, não tem saúde pública, não tem SUS. Então quem não tem dinheiro não tem jeito, quem não tem dinheiro não cuida. Você vê, às vezes tem um programa na TV que eu acho muito curioso, que eu não consigo ver, mas tem gente que adora, que são aquelas pessoas que têm a unha encravada. Às vezes pode uma pessoa chegar a essa unha, esse estado de coisa, é porque as pessoas não têm dinheiro. Então quando chega num ponto extremo, é que eles conseguem de algum jeito, aí filmam. O Brasil é maravilhoso, gente. O Brasil é maravilhoso. Essa religiosidade do Brasil, essa coisa que nós temos, ela é incrível. Então nós estamos já, de alguma forma, nos regenerando. Nós não planejamos mais o mal. Não planejamos mais o mal. Deixa eu ver uma coisa. Aí, eu acho que nós fechamos aqui assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, né? Muitos são chamados. Claro, todo mundo morre, todo mundo chega lá na festa do rei, e aí muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque a gente continua tisnando, usando o nosso perispírito, plasmando o nosso perispírito, um monte de coisa, né? São várias reencarnações que a gente teve, e a gente está lentamente, pela lei do amor, que pela lei de Italiano a gente levaria séculos para resolver, mas agora não. Agora a gente tem a lei do amor, que sim, ela se traduz na própria caridade. A caridade é a lei do amor, e no Evangelho está dizendo que cada dor que você livra o seu companheiro, você é quitado 100 vezes a sua dor. Então você recebe 100 vezes mais. Isso está no Evangelho. E por isso a gente precisa praticar a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Não tem como a gente se salvar na caridade, sem a caridade. Porque não é a lei de Italião, é a caridade. Então a gente, fazendo essa caridade normalmente, de uma forma espontânea, lentamente, nós já estamos de alguma forma lá
na regeneração. E são os finais do tempo, gente. Nós estamos nos finais dos tempos. Então, muitas encarnações que nós já tivemos, acho que nós já estamos mais perto do final, lógico. Não tem como não ser, não é? Agora, para eu falar do céu, ainda não, para eu falar do céu, eu tenho que falar que o céu, assim, descrito como ele é, eu só encontrei num livro, que é um livro pouco estudado, que eu sempre estou estudando ele. E eu faço propaganda dele porque a grande maioria das pessoas não estuda ele porque tem uma dificuldade de enfrentar determinados vocábulos desse livro. Na verdade, é uma história que o André Luiz conta, que é a nossa história, que foi a história de Jesus, que foi a história de todos aqueles que passaram por esse processo de amadurecimento do princípio inteligente até o espírito. Então, ele fala, né, ele conta a história falando desde lá da chegada do espírito, que ele chama de princípio inteligente, no planeta Terra. Ele, princípio inteligente, ele percorre todos os reinos da natureza, e aí tem um determinado momento que esse princípio inteligente vira espírito. Então, assim, essa passagem entre princípio inteligente e espírito, ele revela muita coisa. E isso vai do capítulo 11 ao capítulo 15, mais ou menos, desse livro. Então, ele revela muita coisa. Uma das coisas mais incríveis que ele revela, o André Luiz, é o seguinte: que o princípio inteligente foi feito para evoluir aqui no planeta Terra, no mundo da matéria. Enquanto o mundo da matéria foi criado para o princípio inteligente medrar, crescer, amadurecer, ele tem que ficar aqui no planeta Terra, porque o planeta Terra foi feito para isso. O mundo da matéria foi feito para isso. Mas quando nós viramos espíritos, promovidos como espíritos, nós deveremos evoluir no mundo espiritual. Aí a gente pensa, então o que eu estou fazendo aqui? Né? Essa é a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E esse é um livro maravilhoso por isso, porque eu não vejo isso em outra literatura do espiritismo. Talvez esse livro tenha ficado tantos anos, 64 anos atrás que ele foi escrito, e ele tinha que escrever com uma linguagem técnica, porque é uma linguagem nova, são ideias novas que ele traz. Ele não podia falar assim, o princípio inteligente era um diferente do outro lá desde o início. Então ele usa mônada, que a palavra mônada, ela separa cada um de nós. Nós temos a nossa impressão digital. Então a mônada é aquela que uns são diferentes do outro. Então nós éramos princípio inteligente desde o início, separados um do outro. Não éramos um grande mingau, o princípio inteligente. E aí nós viemos evoluindo, até que o homem tem uma fase, tem um período de passagem do princípio inteligente para o espírito. Não é assim, cruzou a linha, pronto, é espírito. Não é desse jeito. Existe um período de amadurecimento desse princípio inteligente até virar espírito. Então ele fala das reencarnações desses espíritos que eram primeiro infraprimitivos, né, que vinham antes do homem primitivo. E aí ele começou do início a ter o pensamento contínuo, que ainda era meio fragmentário, meio contínuo. E à medida em que ele ia avançando, ele ia entendendo mais a vida espiritual. Então ele conta que no início ele acordava no meio da noite e se via, quando começou o pensamento contínuo, ele se via do lado do corpo e ficava apavorado com as coisas que ele via, que eram espíritos, mas ele achava que era fantasma, demônios, não sabia o que era, e ficava colado ali no espírito, no corpo. E quando ele morria, ele só tinha um desejo, o desejo único de voltar a reencarnar no meio da família dele. Então aí foram as primeiras vezes que nós praticamos o monodeísmo e virávamos ovoides. A gente perdia, o desejo era tanto de voltar para o corpo, que aí nós virávamos ovoides, perdíamos a composição de corpo espiritual como nós éramos.
aí depois quando encarnavam, né, recuperavam aquilo. Então ele conta esse processo, que é uma coisa incrível. Então, dentro desse processo, nós reencarnamos muitos anos. Foram milhões de anos. Foi do início foi um período, o homem do Paleolítico. O Paleolítico foi muito longo, e foi o Paleolítico inteiro. Nessas reencarnações, aonde o homem foi conquistando, até que um dia teve um fenômeno maravilhoso, onde ele pegou e encontrou o seu próprio filho. O amor, começou a florescer o amor. E foi inaugurado o tempo da responsabilidade. Porque ele, pelo apego do seu filho, pelo amor verdadeiro, que antes era animalidade mesmo, como os animais cuidam dos filhos, com toda a ferocidade, mas esse amor era diferente. Eles começaram a respeitar o cara do lado, da caverna do lado. Ele sabia que se ele prejudicasse o cara do lado, ele também podia ser prejudicado. Então ele começou a ter um comportamento diferente pelo apego aos filhos. Olha que interessante, né? O apego aos filhos, quer dizer, o amor filial. E ele começou a se transformar e começou a crescer em amor. Então nesse período, nós tivemos muitas reencarnações. E essa foi a trajetória de todos nós. A Igreja Católica, ela confundiu muito a nossa cabeça em determinados aspectos. Por exemplo, ela dizia que os anjos, que Jesus eram seres à parte da criação. Nós não, nós éramos aqueles que se submeteram, os pecadores. Né? A gente já pecava quando casava, quando tinha filho, e a vida inteira na submissão. Então essa coisa de nós entendermos que Jesus, ele é igual a gente, que todos os espíritos do universo tiveram essa trajetória, porque nós todos fomos criados simples e ignorantes, inclusive Jesus e todos os Cristos, vem até aí, a nossa evolução. E aí o André Luiz conta que o planeta Terra, que o mundo material foi feito para evoluir o princípio inteligente. Do momento em que o espírito cria, ele adquire a qualidade de espírito, ele deve seguir no mundo espiritual. Mas nesse meio tempo, aonde você já ia amadurecendo, muitos espíritos ficavam com ódio, com raiva do cara, aprisionados. Quem imagina? Imagina uma coisa, a Joana de Ângeles fala isso também, mas o André Luiz diz o seguinte, que no princípio inteligente, quando nós éramos animais, o sexo era uma coisa esporádica. Quando a gente pegou o pensamento contínuo, o sexo era uma coisa contínua também, um desejo constante. Então os homens se ligavam nessa atitude física, sexual, eles começaram a ter essas atitudes e ao mesmo tempo inauguraram a lei da razão, da lei de causa e efeito. Ele começou a perceber que ele não podia agir com o outro, que o outro também agiria com ele. Então houve aí uma diferença, uma separação de alguma forma. E o André Luiz fala uma coisa incrível, no alimento dos espíritos. Como é que o espírito se alimenta? Aí ele faz a comparação da bactéria, que faz a quimossíntese, depois da planta, que faz a fotossíntese, da biossíntese, que são os animais que fazem, e o espírito, quando é promovido ao espírito, ele começa a fazer a psicossíntese. Ele não iria mais precisar se alimentar. A psicossíntese, porque é como se ele respirasse o fluido cósmico universal e se transformasse em matéria mental imediatamente. Então imagina ele com uma cadeira, a gente pensa em fazer uma cadeira, tem que pegar uma árvore, tem que cortar a madeira, tem que fazer um monte de coisa. Agora não, no mundo espiritual, nós pensávamos na cadeira, ela acontecia, porque nós começamos a manipular
esse fluido cósmico universal, e fomos co-criadores. Co-criadores, a partir daí nós fomos co-criadores. Tá? Eu acho que a nossa hora já deu. Eu teria mais coisa para falar, mas não são coisas. Isso aqui, ó, é quando o homem chegou no mundo, quando ele descobriu as potencialidades mentais que ele tinha, né? Ele encontrou, inclusive André nos conta que nós nos mudamos para o plano espiritual. Nós nos mudamos, o espírito, quando virou espírito, a gente se muda para o plano espiritual. E nessa mentossíntese, uns vão plasmando o ódio, o ressentimento e vão construindo cavernas, outros não. Então, só para a gente finalizar, olha o que o André Luiz fala no último parágrafo do capítulo 12. Insetado, ou seja, começando, inaugurando, pois, a sua iniciação no plano espiritual. Ele está falando aqui do princípio inteligente que amadureceu, reencarnou muitas reencarnações, agora ele virou espírito, tá? Então, pois, insertado, pois, na sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Então, através da mentossíntese, ele começou a produzir um monte de coisa. As regiões umbralinas, isso foi construído por essa mentossíntese que nós produzimos. Nós produzimos até hoje, para falar a verdade. Quando dilacerados e desditos, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, ou seja, da mesma natureza, da mesma qualidade, mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. Então nós tivemos as reencarnações de aprendizado, as reencarnações que nós passamos de princípio inteligente para espíritos, tá? Então esses que mentalizaram o sofrimento, a loucura, eles foram encaminhados, né, para as reencarnações reparadoras. E aí ele continua aqui: contudo, é também aí que começa o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas, que em se agrupando intimamente, essas almas heróicas, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico. Então elas deixaram no mundo físico, é porque elas não iam mais fazer parte do mundo físico, porque elas conviveram com muitos espíritos aqui que tiveram que fazer as reencarnações reparadoras. Então, deixando no mundo físico, iniciam com a inspiração das potências angélicas o serviço de abnegação e renúncia, que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem no chamado céu. Então essas foram para o céu, e aí a gente encontra esse céu que a gente que a gente pegou lá no início da parábola, esse céu que a gente relativiza. Então esse céu, na verdade, a gente vai encontrar quando a gente parar de encarnar. Esse céu não está longe. O livro dos Espíritos diz que, na pergunta 121 a 127, eles fazem esse enfoque, e depois que você lê esse livro do André Luiz, você começa a ter uma outra leitura do livro dos Espíritos. Então, quem é que estão nas reencarnações reparadoras? Nós. Mas, poxa, como é que pode isso? É justo isso? Todo mundo tinha que estar aqui? Não, vou voltar, só para a gente finalizar. Quando dilacerados e desditos, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo a outros culpados do mesmo jaz, mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações. Somos nós. E esses aqui foram os tocados de compaixão pelos que deixaram. Eles fizeram cumprir exatamente
o que foi que o André Luiz falou. Porque, na verdade, o mundo material foi feito para desenvolver o princípio inteligente, o mundo espiritual para nós nos desenvolvermos no espaço. E ele finaliza aqui, que é o último slide, a última fala. Nós já passamos 5 minutos, eu peço desculpa. O homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo da sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. E eu coloquei aqui centauros, olha, imagem muito antiga, porque quando a gente reencarna, a gente já tem o pensamento contínuo, mas a gente começa a conviver com os animais, intelectualizar as nossas propriedades animais. A gente continua aqui na Terra como se fôssemos princípios inteligentes, mas quando a gente distribui o milho na praça, os pombos correm, né? Correm. E não pensa, é o egoísmo, é o natural. O egoísmo é em relação aos animais. Os animais vão e caçam as frutas, não pensam no outro. E aí nós começamos o nosso egoísmo aí, nas reencarnações reparatórias. Tá bom? Eu sei que isso é muito novo, porque as pessoas não leem, não estudam esse livro, e vamos tentar fazer uma imagem nova, uma imagem moderna, contemporânea, ultrapassar. Isso é um novo, e o novo sempre é difícil. Que Jesus nos abençoe. Fala o nome do livro. O nome do livro, eu falei, vou repetir, é Evolução em Dois Mundos, aonde o André Luiz, não falei, desculpa, aonde o André Luiz conta a história do nosso espírito. Nós estamos estudando esse ano, começamos no início do ano, não dá para ninguém mais entrar, porque é um livro que a gente faz revisão e relê, mas ano que vem, quem sabe, quem tiver interessado, a gente vai reler esse livro, tá bom? Evolução em Dois Mundos é um livro que é muito importante para a gente dar um passo a mais, um passo à frente nessa nossa doutrina maravilhosa e abençoada. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos passar agora para a segunda parte da reunião pública, que é o passe. Eu peço a todos que continuem em seus devidos lugares e as passistas que, por favor, se posicionem.
Graças a Deus. Então agora, após ouvirmos esse estudo, a participarmos desse estudo, continuamos a agradecer ao Criador, agradecer a Ti, Mestre querido, pela oportunidade que estamos tendo de termos adentrado a doutrina espírita, que nos faz despertar para o conhecimento de nós mesmos, que nos faz caminhar em direção ao Pai, com essa confiança de que nós não estamos sozinhos, de que nós estamos amparados a todo instante, a todo momento. Então, que possamos todos os dias, a cada amanhecer, agradecer por estarmos aqui no planeta Terra, tendo essa grandiosa oportunidade de trabalho, de estudo, e que possamos continuar a nossa jornada, fortalecendo cada vez mais os nossos laços de afeto. Agradecemos por essa casa existir, agradecemos a toda a equipe de Bezerra de Menezes e todos esses irmãos que muitos nós nem sabemos os seus nomes, mas que fazem parte dessa equipe, que nos ampara, que nos acolhe, que estão sempre estendendo as suas mãos para nos encaminhar na senda do bem. Agradecemos ao Keres por ele ter vindo com essa alegria, com esse contentamento, nos alegrar aqui com o seu estudo. Pedimos, Senhor, pela sua família, por todos os nossos familiares, todos que aqui hoje estiveram, aqueles que hoje não puderam estar, e que onde estiverem, possam receber também essas vibrações de luz, essas vibrações de amor. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que estão com os nomes nas caixinhas de preces, que eles possam também sentir e perceber a Tua luz junto deles. Obrigado, Senhor, que possamos ter uma semana de paz e serenidade. Que assim seja.